Toma. O que é isso? É o número dela. Da próxima vez, não ignore os sinais, tá? Você pode perder a oportunidade da sua vida. E nem todo jogador é bonzinho, igual eu. Jogador? Ah, ela mandou eu entregar isso aqui também, ó. O que é isso daqui? Isso aí é meu canal mesmo, segue lá. Jogador. O camaleão social que se adapta a qualquer tipo de pessoa e qualquer tipo de ambiente. Há mais ou menos 7 anos atrás eu sofri uma decepção amorosa muito grande. Eu me tornei um cara tímido, inseguro, sem amigo e sem nenhum resultado com mulher. Em um certo dia, navegando em um fórum de desenvolvimento pessoal, eu dei de cara com um post de sedução. Esse post descrevia exatamente o homem fraco que eu era e ensinava a técnica para seduzir e cativar qualquer pessoa, simplesmente usando a lábia e a linguagem corporal. Desde então minha vida mudou com a sedução e posso te falar, cara, eu não seria mais nada sem ela. Hoje dizem que eu sou o melhor. Obrigado. Valeu. Oi. Perdão. Jogador, eu vou te contar um negócio. O maior problema do homem quando se trata de lábia, ele começa primeiro na mente. Você não se sente bom o suficiente. Isso torna você muito tímido. Você tem vergonha de mostrar o seu lado mais autêntico e engraçado pro mundo porque você tem medo do julgamento. E posso te falar, cara, eu tô simplesmente saturado desse conteúdo pobre e fraco de sedução. E eu tô aqui pra gravar uma série braba pra você e te mostrar o verdadeiro poder da lábia. Pode ir? Pela ordem, jogador! Antes de eu começar o conteúdo, um recado do seu amigo unicórnio pra você, tá? Da mesma forma que eu saí do zero, da timidez, da insegurança, eu vou ensinar você também a sair, tá? E antes de mais nada, esse conteúdo que eu vou te entregar é muito denso. Então veja bem como você vai usar ele na tua vida. Afinal, como dizia o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então veja bem como você vai usar e não use essa parada que eu vou te ensinar pro mal, tá, jogador? Então dessa vez agora a gente pode finalmente aprender o que é uma comunicação de verdade. Um gesto fala mais que 1000 palavras. 93% da nossa comunicação é microexpressão e movimentos do nosso corpo, ou seja, linguagem totalmente não verbal, ao contrário do que a maioria dos caras pensam. O que eu falo pra ela, Fê? Os caras não sabem que, mano, não importa o que você fala, e sim como você fala. Quando aprendemos a prestar atenção na linguagem corporal das pessoas e na nossa linguagem corporal, a gente consegue criar vantagem em cima das outras pessoas. Por isso que eu ensino a grande e fantástica arte de você simplesmente observar. Quando você se torna um observador que tem uma observação muito apurada, você consegue observar o movimento das pessoas e saber exatamente como está o estado de espírito dela e saber como agir perante qualquer situação. E para que eu preciso aprender linguagem corporal? Muito simples, jogador. Primeiro, você vai sair na frente das pessoas, observar coisa que as pessoas não estão observando, certo? E também saber sinais de tédio, abertura, atração, rivalidade, e isso vai fazer com que você saia na frente sempre.
Nunca se esqueça disso. O segredo da lábia é você evitar a contradição entre as suas palavras e o movimento do seu corpo. Quando você manja de linguagem corporal e aprende a observar, você consegue saber qual que é o estado emocional daquela pessoa e como que tá a vibe daquela pessoa. Quando você entende a vibe, o estado emocional da pessoa, você entende como você pode chegar nela da melhor forma. Então é óbvio, se você vê uma mulher e não observa qual é a linguagem dela, você vai chegar baseado na sua intenção e não querendo saber como está o estado de espírito dela para chegar da melhor forma. Por isso que eu falo, aqui não vai ter cantadinha pronta, muito menos frase pronta, sabe por quê? Porque não adianta de porra nenhuma e pode mandar esse print, esse frame do vídeo aqui para quem você quiser, não adianta porra nenhuma. A melhor forma de você criar um abridor certo é você observar na hora certa e agir na hora certa também. Por exemplo, jogador, a mulher que está preocupada com uns quilinhos a mais, ela vai alisar a coxa ou puxar o vestido. O homem também que está preocupado com peso, ele vai puxar a dobra do pescoço de forma muito sutil ou arrumar a camiseta. Quando alguém me pergunta o abridor, e aquele grande famosíssimo abridor do arroz em cima do feijão, feijão em cima do arroz, foi feito em uma brincadeira e eu vou te contar a história dessa brincadeira. Em um treinamento, um aluno meu estava muito tímido e ele era extremamente travado. E eu tava com muita dificuldade em fazer ele entender que, mano, você pode falar qualquer coisa, irmão. Só precisa focar no seu movimento de corpo e na sua linguagem corporal. Esse cara, ele tava travado e tinha uma mina na direção dele olhando pra ele. Eu falei, cara, vai lá falar com ela, pelo amor de Deus, ela tá olhando, ela te deu abertura, observe os sinais. E ele, cara, eu não sei o que falar. Aí eu, irmão, você não aprendeu nada, pelo amor de Deus, não existe essa parada de não sei o que falar, fala qualquer coisa. E ela, Fê, mas eu não sei, Fê, meu Deus, me ajuda. Eu cheguei, virei pra ela e falei, oi moça, você prefere arroz em cima do feijão ou feijão em cima do arroz? Ah, feijão em cima do arroz. Ah, então tá bom. Já ouviu esse abridor em algum lugar numa balada? Não, jamais. Então uma salva de palmas. Foi assim que esse abridor surgiu. Eu putaço com um aluno que não sabia o que falar e uma mulher extremamente receptiva. Portanto, jogador, estudar inteligência social te deixa muito mais sensível e empático com o que as pessoas estão sentindo, com as emoções das outras pessoas. E não sei se vocês têm a mesma empatia que eu tenho por vocês, mas eu tô com calor pra caceta com essa fantasia e se vocês me dão licença, eu vou pra piscina dar um pulo e a gente já continua o conteúdo, tá bom? Um beijo. Vejo também as privacidades. Vamos brincar de história. Antes de assistir qualquer coisa aqui. Vamos lá. Qual é o lugar mais confortável pra você? Praia. Tá, vamos de praia. Então assim, eu vou começar a história e você tem que completar. Tá. Pode ser? Uhum. Então beleza. A gente chegou na praia, certo? Qual praia mais bonita aqui de Floripa que você gosta? Lagoa. Já me levou lá? Já. Verdade. Ótimas
Beleza, tamo na lagoa então. Tá. Eu fui de moto ou fui de carro? De carro, vamos com o seu carro, carro, meu som. comigo. Meu som, tá. Então, a gente foi de carro, com o seu carro, certo? E eu botei o som, botei um funkão. Tá, tô ouvindo um funkão. A gente levou o que pra comer? Vamos comer, vamos ficar com tempo nessa praia. Umas horas. Tá, algumas horas da praia. Então a gente levou, eu peguei um sanduíche e uma água e a gente tá com o seu carro e eu tô ouvindo um funkão. Tá, daí a gente chega perto da praia, estaciona o carro e desce o carro e pega todas as coisas. Tá, beleza. Então a gente desceu do carro, pegou todas as coisas, pegou lanche, pegou água, desligou o funk e foi Importante. direto pra areia. Eu estou tentando agora achar um lugar legal pra gente sentar. Acho um lugar bacana e falo, Flavinha, vamos sentar aqui. Tá bom pra você? A gente senta. A gente senta, abre as coisas, coloca as coisas em cima de uma toalha e começa a conversar. Comendo já. Já comendo? Já Eu gosto de comer. Pode comer, eu também gosto. Tá, então a gente comendo já, trocando ideia, tal, olhando a vista, certo? Mar lindão, puta vista foda, brisa batendo assim, tal. Peguei a JBL, tirei do bolso uma mini JBL, coloquei do nosso lado, botei de novo o funkão, o mesmo que tava tocando no carro. E aí? A gente levanta e começa a dançar bem. No meio da praia. Tá A bom, gente a faz gente isso. dança então. É verdade, a gente faz A isso. gente faz isso. Então a gente começa a dançar no meio da praia, umas dancinhas de TikTok. Tá. E a gente sincronizado, quando a gente começa a dançar, o pessoal começa a olhar pra gente estranho. Tá? Eu olho pro pessoal e falo, foda-se, otários. E é isso, que mais? E agora? A gente fala, então vamos lá tomar um banho de mar. Então, Já vamos que, de mar? né, vamos dar uma esfriada nas costas, Tá. deixa o funkão ali, vamos lá pro mar. Faço 30 flexões pra dar aquele pump. E eu fico olhando, meu Deus. Eu tô na flexão. Eu tô aqui, ó. Levanto, sujo de areia, dou uma balançada. O pessoal de lá atrás continua olhando. Não, piorou, retardado. Foda-se. Agora tudo isso. Opa, sem parar. Até cair, sabe? Sabe, até cair. Sabe quando você vai correndo na praia, até você cair, tropeçar e cair na água? De cara. Isso, assim, desse jeito. Eu vou pleno, eu vou só andando lá. Não quero que você molhe, porque tá frio. Tá. Eu saio pique de férias com eles. Já vou, quem será o próximo? Tudo isso gritando na praia, todo mundo olhando. Quem será o Acho próximo? que aí eu já vou ter ido embora, depois vocês têm que... Não, você vai embora. Não vai embora não, eu aguento. Tá. Tá, a gente sai do mar e a gente vai pro nosso hotelinho lá, mas eu fico com muito frio. Você ficou com muito frio? Sim, porque tá Mas gelado. a gente nem Muito aproveitou. bem. Não, te puxo de volta e a gente tá de novo no mar. Tá, então vamos pro mar. Te abraço no mar. Tá. Pra onde vai essa? Eu tô abraçado, se Ah, você. tá. E aí, você fica no abraço, você sai do abraço. Fica no braço, tá Fica no frio. abraço. Eu sou quentinho, né? Isso é quente. Eu sou quentinho, tá bom. Fica no abraço, a gente tá lá abraçado no mar, tá vendo uma onda. Onda muito forte. Bateu uma onda. Foi bater em você, eu virei pra te proteger. Oh. E eu me afundei aqui. A onda é muito forte, você ia bater no Zé ia cair. Tá, Eu tentei te afundei. proteger, os dois levou um caldo. Tá, levantei de novo e tô saindo fora porque pra mim esse caldo já deu já. Pra mim também já deu. Tá bom. Tô puto. Não, mentira, não tô não. Não, tá tudo certo. Eu fiquei puto por alguns minutos com a onda, mas depois eu fiquei bem de novo. Tô saindo do mar com você, pegando a sua mão. Coisa que eu não faço. Aí a gente saiu do mar, agora a gente foi pra toalhinha que a gente tava, eu me cobri com a toalha Tá. e fiquei com um pouco de frio. Eu fiquei ali sentadinha com a Nossa. toalha. Você também, a gente ficou com Eu frio. te abraço, né? Isso, a gente ficou juntinho com a toalha. Tá bom, a gente ficou juntinho numa toalha e tava tendo o pôr do sol bem na hora. A gente sentou. Lindo. Perfeito. Pôr do sol descendo. Eu troco de música. Agora não é mais funk. Não é bizarro. Não, Arachizinho. Arachizinho tocando. Felipe Rett. Felipe Rett tocando na JBL. Pôr do sol. Sol descendo. Tá com frio. Tô um pouco aí. Eu tô aqui te abraçando. Mas tá frio ainda. Tá, te abraço mais. Tá
Nossa. Dá um beijinho, dá um beijinho. Ah, passou. Mais um beijinho. Outro beijinho. Tá melhor ainda. Tá, agora você entrou. Senta. Voltei a olhar pro som. Eu também. Abaixei um pouco o volume pra dar aquele clima. Coloquei um beatzinho pra dar um clima. Boa. Nossa, Quer um lanche? Quero, obrigada. Pronto, comendo um. Que rápido! Que foi só Tá, tô comendo um lanche, olhando pro sol, ouvindo um Orochi. Mudei pra novo álbum Felipe Ret. Curte. Não, aqui é JBL. Esse eu só beijo. JBL. Tô brincando, eu pergunto se você quer escolher uma música, porque eu tô a tarde inteira ouvindo a minha música. Não, eu vou botar romântico, tu vai ficar... É verdade. Você não gosta Tô de brincando, música. eu gosto. Eu aceito que botar seu sertanejo. Não, bota beat. Eu gosto de beat. Tá, botei um Beat. beatzão da Red Lips. Bom. Red Lips tocando, pôr do sol já descendo já, ficando um pouco escurinho. Agora eu tô sentindo um pouco de frio. Chegou essa hora. Não, Eu não consegui Eu ver sou essa chato. tanga muito grande. tá. Então eu desligo a JBL e falo, vamos voltar no carro, bebê. Vamos. A gente pega as coisas, monta tudo, volta pro carro. Calma, tô caminhando. Ai, tem que botar Tá, no montei as coisas e tal, saindo com você, com as coisas lá, abraçadinho e tal. A gente avistou o carro, mas antes da gente chegar no carro, eu vi um restaurante ali do outro lado da esquina. Bem que a gente podia fazer encontro ali, né? É isso, um encontro. Jogador, vem comigo que eu tenho uma palavrinha pra falar com você. Quando você vai conhecer uma pessoa nova, você precisa do famoso primeiro encontro. É no primeiro encontro que a mulher vai ter uma primeira impressão de você baseado puramente na sua comunicação. E a partir daí, ela vai te enxergar sobre essa ótica que você mostrou. Os melhores ambientes propícios à sedução são os ambientes mais escuros, porque quanto mais escuro, mais a pupila dilata. E quanto mais a pupila dilata, mais um sinal forte de atração. A sua missão em uma conversa é deixar a mulher 100% confortável com o assunto que você está falando. Jogue assuntos e tema e veja como ela reage a esse assunto. Se ela reagir de forma negativa, ela vai mostrar isso com o corpo. E não é um bom caminho a seguir. Você não acha que a gente já podia pedir alguma coisa, tipo uma carne? Na verdade, eu sou vegetariana. Não dá para acertar todas, jogador, mas se você for ligeiro e perspicaz, você consegue consertar. Não, real. O consumo de carne em excesso super acaba com a camada de ozônio. Nossa, sério que você também pensa isso? Não, sempre falo isso nos rolês, é sempre. As pessoas nunca me ouvem. Mas nem só de assunto vive o homem. E se você for ligeiro, jogador, agora eu vou te ensinar como você pode, só com a sua linguagem não verbal, deixar uma mulher 100% confortável com você. Como vocês observaram, nem só de assunto vive o homem, certo? Então agora eu vou te mostrar exatamente quais são as dicas de linguagem não verbal para você deixar outra pessoa extremamente confortável na conversa, que é essa primeira etapa que você precisa aprender. Mas antes, Red Bullzinho para dar aquela energia, né? Já tá tarde, então bora lá? Primeira dica que eu tenho que dar pra vocês é a seguinte: observação e adaptação. Como assim, Fê? Sempre observe como que é a comunicação e a energia daquela pessoa para você conseguir adaptar a ela. As pessoas criam conexões com pessoas que elas enxergam como parecidos. Então você precisa observar qual que é o nível de energia daquela pessoa para chegar da melhor forma possível. Por exemplo, jogador, se você conhece uma mulher que é um pouco mais tímida e reservada e a voz dela é um pouquinho mais baixa, ela fala um pouco mais para dentro, o que tá tudo bem. A melhor forma de chegar e deixar essa mulher mais confortável é chegando na energia dela, na vibe dela no começo e depois com quebras de humor, com um tom de humor, você ir puxando ela pra cima e trazendo ela pra tua frequência. A mesma coisa que acontece quando você é um cara introvertido e conhece uma pessoa mais extrovertida, uma mulher mais pra cima que se expressa e que fala muito.
Você tem que entrar na vibe dela, se expressar como ela no começo e depois ir entrando em assuntos mais íntimos, mais sérios, pra trazer ela pra tua vibe, pra ela não ter como escapar. Ela vai ter que abaixar a energia se quiser continuar conversando com você. Então primeiro observe, veja como a pessoa se expressa, veja como é a personalidade dessa pessoa e adapte a sua comunicação no começo pra ela e depois aos poucos vem trazendo ela pra tua energia, porque você é o dominante dessa porra que vai guiar aquela interação toda. Tom de voz calmo, sereno e assertivo. Guarda essas 3 palavrinhas, tá, jogador? Por que você entra tanto no flow com o meu vídeo clássico, por exemplo? Por que você gosta tanto? Você fala, puta que pariu, Fê, eu me sinto muito bem, eu entro no flow e fico extremamente confortável assistindo você, assistindo os vídeos clássicos. Isso porque a minha voz é adaptável para cada conteúdo. Por exemplo, eu jogo a minha intenção na hora certa, no tom de voz certo. Se eu quero falar de carisma, a minha voz vai pro agudo, um tom mais agudo, criando rapport com você, um tom mais animado, um beat mais animado, certo? Se eu quero falar de tensão sexual, por exemplo, a minha voz vai mais pro grave, eu falo mais lento, mais grosso, mais de uma forma mais sexual e diferente, para criar essa sensação em você, para causar essa emoção que eu preciso causar em você. Por isso que o tom de voz é muito importante para cada intenção que você jogar em uma conversa com uma mulher. Mas no começo, para você criar conforto, o primeiro e principal tom de voz é sempre indo pro agudo. O tom de voz indo pro agudo não é nada ameaçador no começo. E você não precisa ser nada sexual ou sedutor no começo, diferente do que muitas pessoas acham. No começo, cara, tudo bem você ter um tom mais amigável, mais indo pro agudo, porque esse tom deixa a pessoa ali do outro lado mais confortável. Esse cara não tá pensando só no sexo, esse cara já não tá vindo direto jogando a intenção dele, ele tá criando um mistério ali, ele tá querendo me conhecer. Esse tom faz com que a pessoa se interesse por você porque você demonstra estar interessado nela. Então um tom de rapport indo pro agudo pra cima faz com que a pessoa queira falar com você. Sério, me conta, meu, o que você faz da vida, o que você gosta de fazer? Nossa, jura? Então percebe como você consegue com esse tom criar um rapport muito mais facilmente e deixar a pessoa naquele primeiro momento um pouco mais confortável com a sua presença, porque mostra que você tá realmente interessado no que ela tem a dizer. A outra dica é aquela muito clássica, contato visual. Todo mundo sabe que um bom jogador precisa ter um contato visual muito forte, mas não a todo momento, e eu vou te explicar. É muito importante quando você for contar uma ideia, olhar nos olhos de uma pessoa para passar a seriedade do que você está falando e confiança principalmente. Um cara que consegue olhar nos olhos é um cara que não tem medo de mostrar suas emoções, não tem medo de expor quem ele é. O cara que evita olhar nos olhos, ele tem coisas a esconder, ele tem medo de ser descoberto, tem medo de que alguém veja que ele é inseguro bem lá no fundo, porque afinal os olhos são as janelas da alma, é o que falam. Então presta muita atenção, jogador. Você, quando estiver falando uma ideia, contando alguma coisa, é muito importante que você olhe no olho de uma pessoa. E quando você estiver ouvindo a ideia de uma pessoa, também olhe no olho da pessoa quando você estiver ouvindo a ideia que ela está te falando, que mostra que você está com 100% de presença, entendendo cada emoção e cada sentimento que ela está ali demonstrando para você na hora de contar uma história, por exemplo. Ao contrário do que muita gente acha, você não deve sair encarando as pessoas, ou sair encarando a mulher com o olho arregalado, certo? Isso pode assustar. Esse olhar muito fixo, essa encarada de UFC que eu chamo, é extremamente hostil e pode ser ameaçador e muitas vezes estranha, cara. Eu encontrei, cara, um gringo em um rolê há muito tempo atrás, velho, e eu nunca vou esquecer. Esse cara, ele não sabia se expressar direito, ele tinha vindo de outro lugar do mundo e eu não sei se ele tava meio louco da cabeça, não sei. Eu só lembro que ele tava, cara, eu lembro até hoje, eu lembro que ele tava no rolê andando de grupo em grupo, conversando com as pessoas e com o olhão arregalado, assim. Ele olhava para as pessoas, ele encarava as pessoas e ele acabou que deixou 3 grupos que ele conversou ali sozinho, que ele tava sozinho, saindo, conversando com todo mundo, extremamente desconfortável. Ficou um ambiente meio que desconfortável por causa do cara. O cara tava saindo encarando todo mundo igual um maluco com o olho arregalado. Então não faça isso, certo? Tem as quebras de contato que eu chamo. É como respiro. Essa série, ela está simulando uma conversa se você prestar atenção nos detalhes, certo? Então, como em uma conversa normal, precisa ter respiros, quebras de contato visual. Você pode quebrar o contato visual quando você for pensar sobre alguma coisa que a pessoa te falou. Por exemplo, caramba, nunca tinha pensado nisso. Mas enfim,
e depois voltar a olhar nos olhos quando você estiver jogando a tua ideia de volta. Então lembra de vez em quando quebrar o contato visual quando for pensar ou refletir sobre o que a pessoa disse, não olhando para baixo, mas sim pensando, olhando para cima ou para baixo e para o lado. Essa comunicação de olhar para baixo e para o lado simula a gente ouvindo. Normalmente quando uma pessoa está olhando para baixo e para o lado é que ela está tentando lembrar de uma situação ou de algo que ela já viveu. E tá tudo bem, a gente faz essa comunicação de fazer assim, ó, como se a gente estivesse ouvindo mesmo. Então isso não é um problema quando você estiver conversando com alguém. O problema é você abaixar a cabeça e tirar o contato visual quando a pessoa estiver falando algo pra você muito importante ou quando você for falar alguma coisa pra pessoa. Quando você fala alguma coisa e logo depois você abaixa a cabeça pra baixo, você tá se mostrando um cara extremamente submisso e que tem algo a esconder a ideia que você acabou de falar. Normalmente uma comunicação demonstrada por mentirosos, pessoas que não são tão incoerentes com a fala, onde elas falam alguma coisa e por medo de ser descobertas, elas evitam o contato visual, porque se elas olharem no olho, dificilmente elas vão manter o contato. Porque é aquilo, velho, eu estou mentindo. Se eu manter o contato visual aqui pra vocês, vocês vão acabar me descobrindo. Então é melhor eu nem olhar pra tua cara, certo? A parada de olhar no olho a olho é o julgamento. Por isso que é muito mais fácil aquela mulher te ignorar no WhatsApp. Sabe por quê? Porque no WhatsApp, irmão, só tem o tracinho azul. Não tem o teu olhar olhando pra ela ali, né? Eu aposto que na tua frente, só se você fizer muita merda, mas se você fizer tudo certo, ter uma conversa legal com uma mulher ali, muito dificilmente ela vai virar as costas pra você e sair fora. Só se você for muito descalibrado, certo? Por quê? Porque no olho, pessoalmente, no tete a tete, temos o julgamento. E por protocolo social, dificilmente a gente vai ignorar uma pessoa por respeito. Temos valores e normalmente a gente não faz isso. E por falar em quebras, vamos falar das quebras que eu mais gosto, das minhas preferidas, que pra mim, cara, se não ter isso em uma conversa, não existe conforto, que são as quebras de humor. É muito importante você usar o humor em uma conversa para deixar essa conversa muito mais interessante e muito mais leve, menos formal e menos pesada para quem tá ouvindo. Cara, imagina só, imagina eu fico num assunto com você, ou você vai lá no primeiro encontro com a mulher e fica num assunto extremamente tenso com ela, sabe, num assunto muito formal, falando de política, religião e se mostrando um cara muito culto, mas na verdade a mulher às vezes está fingindo ali também pra você, só pra ela não parecer menos culta que você, e acaba que essa briga de ego não leva a literalmente lugar nenhum. E que, velho, é muito mais legal e muito mais gostoso você ter uma conversa entre assuntos sérios, íntimos e pessoais e quebras de conforto com humor, com piada, com risada. Lembra que a felicidade é uma emoção muito positiva e o riso, o sorriso, é o sinal universal de que tá tudo bem. Lembra que eu disse pra vocês? Antigamente a gente não tinha como se comunicar por palavras, então a gente usava muito o corpo e o rosto para expressar o que a gente estava sentindo. Nossos antepassados usavam o sorriso e a risada para representar que tá tudo bem, estamos confortáveis, estamos seguros. Então quando uma pessoa tá dando risada, quando uma pessoa tá sorrindo perto de você, quer dizer que essa pessoa tá muito bem ao seu lado. Por isso que eu falo, né, que antes a técnica que eu usava para deixar um ambiente totalmente magnético e fazer com que a minha presença seja desejada por todas as pessoas daquele ambiente era fazer cada pessoa de cada grupo rir comigo. Quanto mais pessoas reagindo de forma positiva a mim, mais as outras pessoas vão ver que a minha presença é muito positiva na vida de outras. Então, por exemplo, se eu tô lá em um ambiente e eu vou abordando grupos e grupos, e todos os grupos que eu passo, uma par de gente tá dando risada comigo, as pessoas vão olhar e falar, puta, olha esse cara, velho, deve ser engraçado pra caralho. Então se ele vir aqui, eu vou receber ele bem, porque eu já tô com esse pré-julgamento aí, essa prova social das pessoas que estão ali com ele, convivendo com ele, conversando com ele e dando risada. Ou seja, as pessoas estão gostando da presença dele. Então provavelmente eu vou gostar também. Uma dica muito importante também, foque em emoções positivas no começo da conversa para você dar aquela impressão de que a pessoa já te conhece há muito tempo. A gente só dá risada, conta história engraçada para os nossos amigos. Então quando a gente sorri muito, quando a gente foca em emoções positivas, a gente lembra ali no nosso banco de dados que a gente está com uma pessoa íntima, com uma pessoa que a gente já conhece. Você só precisa dar essa impressão de que a pessoa, velho,
te conhece há anos. Você pode estar conhecendo a pessoa hoje, mas tudo bem, faça ela rir no começo, foque em emoções positivas e ela vai ter a impressão de que já te conhece há anos. Caralho, esse cara, como que, parece que a gente se conhece há anos, que incrível isso. Mas na verdade, você focou em emoções positivas do começo e fez com que ela acessasse esse banco de dados que ela tem com os amigos dela. Uma dica muito legal também para você dar essa impressão para outra pessoa de que vocês já são íntimos é você se expressar como um ator. Como assim, Fê? Cara, você já viu aquela pessoa que quando você conta uma história, ela não demonstra emoção nenhuma e você nem tem vontade de contar o resto da história? Porque, porra, essa pessoa não tá interessada no que eu tô falando, não é possível. Então, qual que é essa dica? Se expresse como um ator. Você precisa mostrar com entusiasmo de que você quer ouvir o que aquela pessoa tem a dizer. E isso gera um conforto absurdo. Porque é como se você falasse assim, eu sou um dos seus, pode falar, eu tô com você, se abra, que eu vou te aceitar. É a famosa bolha de intimidade. Você deixa uma pessoa extremamente confortável quando você se expressa e mostra interesse com o seu rosto e com o seu corpo. Quando você questiona, por exemplo, sério? Caralho, não acredito que ele fez isso, mas foi isso mesmo que ele fez? Você tá dizendo que esse cara fez isso com você? Que absurdo, Então, mostre com o corpo e com o seu rosto e questionando que você quer ouvir mais. A parada do entusiasmo, poucas pessoas entendem, mas cara, é muito importante você firmar isso na tua cabeça. Entusiasmo é uma derivação da felicidade, da alegria, de uma emoção extremamente positiva. Quando você está entusiasmado com alguma coisa, você está quase que ansioso, é uma linha tênue ali. Você está quase que tão animado que você demonstra isso na sua comunicação. Quando você está entusiasmado contando alguma história, por exemplo, a pessoa tem vontade de te ouvir, de caralho, essa história vai ser boa, olha a animação dessa pessoa falando essa história pra mim. E a mesma coisa quando uma pessoa está contando a história. Se você reage de forma tipo, a pessoa não vai ter vontade de contar pra você. Então a parada é de tipo, caraca, nossa, meu Deus, sério, quase que imite as emoções que ela tá sentindo ali. Se ela falar que sentiu raiva, você faz uma expressão de raiva. Se ela sentir felicidade na história, fique feliz com ela. Isso é uma ótima dica para você criar rapport em uma conversa, para você se conectar com alguém na conversa. É você literalmente imitar as emoções que ela está reproduzindo para você enquanto conta alguma história, por exemplo. Você acredita que aquela menina fez isso comigo? Sério? Que filha da mãe, velho. Porra. Postura ereta e confortável. Eu sempre falei isso pra vocês. Óbvio que a postura ereta que me ajudou muito, cara, foi a musculação, tá ligado? E você não precisa sair ereto igual um maluco, não é isso que eu tô falando. Você só precisa ficar ereto e confortável, relaxado com a sua postura, mas ao mesmo tempo ereto e não com essa postura arqueada. Veja, olha no espelho, veja sua postura, veja se você tem essa mania de ficar com a postura arqueada, cara. Você não tem noção o impacto que isso dá em uma primeira impressão, por exemplo, ou quando você tá em um ambiente social. Você não tem noção o que as pessoas pensam quando vê essa postura arqueada de você. É uma péssima má impressão. E eu não quero isso de você, principalmente você que é jogador. Então, postura ereta para mostrar que você é extremamente confiante e relaxado, mano. Quando você tá relaxado, quando você tá confortável, quando você tá à vontade, você mostra que aquele ambiente que o seu corpo ocupa é teu. Eu sinto que quando eu sento nesse sofá, não importa que casa que seja, se eu fui convidado, esse sofá aqui, esse espaço aqui é meu, cara. O meu corpo está ocupando agora o meu espaço e eu não vou medir esforço ou medir a minha comunicação ou me expressar menos por causa do lugar que eu tô. Muita gente chega em ambientes que assusta e essa pessoa tem uma comunicação de ficar mais acuado, mais introspectivo, que ela fica com medo do ambiente, fica com medo das pessoas. E eu não quero isso pra você, jogador. Eu quero que você chegue em algum lugar e, cara, sente extremamente confortável, sente de uma forma extremamente à vontade. Conforto gera conforto, da mesma forma que desconforto gera desconforto. Então, se você tá num lugar sentado, relaxado, falando, cara, você vai deixar o seu grupo, ou as pessoas, ou a mulher ali que está conversando com você à vontade também. Se a mulher chega em algum lugar estranho, por exemplo, você marcou um encontro com uma mulher e o bar é meio escuro, um lugar não é tão legal assim quanto vocês imaginaram. Se você não se sentir à vontade, se você se sentir acuado, se você ficar tímido, se você ficar intimidado com o lugar, você vai passar esse sentimento para a mulher e ela provavelmente vai ficar muito pior que você.
Mas se você chega no lugar, senta e fala, meu, relaxa, vou ficar à vontade, tá de boa, tá tranquilo, você vai passar esse conforto. E o jogador é o camaleão social que normalmente, cara, com o que ele tá sentindo, com o sentimento dele, ele gera nas outras pessoas. Então, é como se você fosse o líder que controla o frame ali das emoções suas, né, das suas emoções e das emoções das outras pessoas, demonstrando ter uma comunicação extremamente confiante e à vontade. Uma coisa que eu não posso esquecer, tá? Quando você é íntimo do teu amigo, o que você tem costume de fazer nele? Tocar mais, certo? A gente toca mais pessoas que somos íntimos. Então, cara, não esqueça de fiscalidade. Não esqueça de começar a progredir com a fiscalidade quando você for conhecer alguém novo, certo? Então você tá lá no primeiro encontro com a pessoa, comece a fiscalidade, nem que seja um high five, nem que seja um toque no ombro pra você comentar alguma coisa. Meu, você não sabe o que aconteceu, toque no ombro. Então, cara, progrida na fiscalidade, porque a fisicalidade demonstra intimidade. E a intimidade gera conforto, que gera mais conforto em uma conversa. Então, mano, não esqueça de ser um cara mais físico quando estiver conversando com alguém. Não sei se você já percebeu, mas eu normalmente costumo mostrar a palma da minha mão quando eu me comunico ou quando eu me expresso. Eu tenho muita mania de contar histórias usando muito a minha mão, usando meus gestos, e normalmente, cara, eu até levanto, se eu tô sentado, eu levanto pra fazer alguma situação ou pra criar alguma história que eu presenciei na minha vida. Isso porque, cara, a mímica salvou a minha vida. Eu aprendi a fazer mímica e depois disso minha vida e minhas conversas mudaram por completo. Eu sempre tive esse hábito de demonstrar as histórias que eu vivi contando com o braço, com a mão e com o meu corpo. E por isso essa comunicação de mostrar as palmas das mãos quer dizer que eu não estou armado, quer dizer que você pode confiar em mim. Diferente da comunicação com o braço para trás ou com a mão virada ou escondendo a palma da mão, quer dizer que eu tenho algo a esconder de você que eu ainda não te revelei. Então quando eu demonstro ali as minhas mãos, quer dizer que você pode confiar em mim. E quando eu faço mímica, eu consigo passar mais a emoção da história que eu tô querendo passar. Então, é muito importante que você expresse o máximo possível das suas emoções para você gerar as emoções que você sentiu na pessoa também. Isso vai causar um conforto do caralho para quem tá te ouvindo. E a dica de ouro que eu quero entregar para você nunca mais esquecer é que conversa é movimento. Direcionar a atenção da pessoa com a sua mão, com seus gestos, com o seu corpo. Igualzinho essa série aqui. Por isso essa série tem muito movimento, por isso tem muitas quebras. De forma inconsciente eu estou simulando uma conversa e é isso que eu quero gerar. Agora eu anotei umas paradas aqui que eu quero passar pra vocês, tá? Que é o seguinte, sinais, isso aqui eu anotei faz muito tempo e eu lembrei de passar isso e eu quero passar isso na série aqui pra vocês. Sinais não verbais de que ela não está confortável na conversa, tá? Olha só, presta atenção nos sinais. Ela vai pegar no celular, com certeza. Se a pessoa não está confortável, se você não tem a atenção da pessoa, ela vai pegar no celular. Isso aqui, ó, é um vício. A gente só larga isso aqui quando a gente quer conversar, quando a gente quer ficar presente, certo? Eu trabalho com isso aqui, comigo é um pouco diferente, mas você que não trabalha, amigão, não tem desculpa. Você precisa ser presente e deixar um pouco o celular de canto. Outra coisa, ela vai olhar para o lado constantemente. Uma pessoa que não está confortável, ela vai buscar algo muito mais interessante que você. Então ela vai ficar sempre olhando para o lado, tipo, legal. Sempre caçando algo melhor ou tentando achar um pretexto ou um motivo para cair fora de lá e achar uma desculpa melhor para você. Outra coisa, ela vai cruzar o braço ou a perna. Lembre que eu falei, não temos consciência da nossa perna como a gente tem no nosso braço. Se a pessoa não está confortável mesmo, ela vai fechar o braço na tua cara e não tá nem aí. Se ela não está confortável, mas ainda quer parecer um pouco mais sutil, ela vai cruzar a perna, certo? Então fique atento a esses detalhes, mano. Outra coisa também, ela vai se encolher e se expressar menos. Uma pessoa que está confortável, ela fica de boa, ela relaxa, ela se expressa, ela fala, ela não tem medo ali de se expressar. Uma pessoa que não está confortável, ela se acua, ela fica tímida, ela não faz movimento muito brusco, ela não se expressa tanto, ela quer o mínimo de atenção possível para ela. Ela vai evitar falar muito ou ser vista porque ela não está confortável naquele ambiente, ela não está se sentindo 100% bem com aquela pessoa. Uma coisa que eu coloquei aqui, vai engolir seco. Uma pessoa que engole seco é que ela queria falar alguma coisa, mas ela meio que engoliu as palavras de volta.
Então ela está se segurando para falar alguma coisa ou para falar que ela está incomodada. Então preste atenção nesse detalhe também. Ah, eu coloquei aqui, ela vai no banheiro. Porque normalmente, cara, eu tava numa época, quando eu anotei isso aqui, eu tava numa época que eu tava indo muito em rolê. E, cara, a mulher que não tá confortável com você, ela vai arranjar uma desculpa, e a melhor desculpa em um rolê, em uma balada, era ir no banheiro. Mas leve em consideração que, se você estiver no encontro em algum lugar, ela vai levantar e ir pra algum lugar, em algum outro lugar. Ah, já volto, vou fazer alguma coisa, ela vai dar alguma desculpa para fazer alguma coisa em outro ambiente. Porque é como se ela fosse respirar. Às vezes a conversa tá tão densa, ela tá tão desconfortável, que ela precisa dar uma respirada. Tá? É como se você não desse esse respiro na conversa que você tem que dar e ela tem que fazer isso saindo um pouco da sua conversa. Outra coisa, ela vai manter distância e fugir da fiscalidade. Uma pessoa que não está confortável, ela não quer proximidade com você. Uma pessoa que está confortável, que está atraída, ela quer te tocar, ela quer estar próxima, ela quer essa atração, esse magnetismo. Uma pessoa que não está tão confortável assim, ela vai negar a fiscalidade, escapar do contato visual, fugir ali da proximidade com você. Isso é um detalhe muito interessante você perceber. Uma pessoa que não está tão confortável vai ficar inquieta, mexer os pés, mexer as mãos, bater as mãos, é a energia do corpo que está exalando ali de outra forma, então cada um expressa de uma forma, certo? Eu, por exemplo, bato meu pé, eu bato minha mão, eu não consigo, o meu corpo ele fala. Então assim, quando eu estou desconfortável em um lugar, eu não fico bem, eu não movimento, eu não paro, certo? Então tipo, eu tô sempre em movimento ali porque eu fico muito, mas muito inquieto. Então inquietação é um ótimo sinal de desconforto e é bom você ficar ligeiro com isso. Outra coisa também, mexer e eu coloquei aqui, mexer e bater os pés. Aí uma coisa muito importante que já é um conteúdo mais avançado, microexpressão de raiva, desprezo, nojo ou medo. Essas 4 microexpressões negativas aí que você não quer que ela expresse pra você, certo? Então medo, desprezo, raiva do tipo, ela vai morder a boca, mas não de atração, do tipo, de raiva, espremer os lábios, fazer assim com a sobrancelha, né, dar aquela espremida na sobrancelha, ou o nojo, né, o desprezo, que é aquele olhar meio desprezando a pessoa, nojo e medo, né, então todas essas microexpressões são totalmente negativas e mostram que a mulher está extremamente desconfortável na sua presença. A mulher que está atraída por você, que está confortável com a sua presença, ela vai ficar o quê? Mais feminina. Ela vai ficar mais fofa, mais bonitinha, mais feminina pra você, mais mulher, porque ela quer isso. A mulher, ela quer se sentir desejada por um homem, certo? E a mulher que tá desconfortável, que não te quer nem fudendo, ela vai ficar mais masculina. Ela vai cortar suas asinhas, ela vai falar grosso com você, ela vai meio que ser mais grossa, ser mais seca. Então ela vai te tratar como um brother. Ela não vai tipo te tratar como um cara que ela quer ou um cara que ela se sentiu atraída. Então perceba isso na próxima vez que você for sair com alguém, certo? Inclusive algumas mulheres podem até congelar e evitar o máximo de movimento possível. Falando em congelar, esqueci a plaquinha congelada. Peraí, já volto. Daí a gente foi lá. O que você tá fazendo? Eu comprei na praia. Quer um banho? Enfim, a história tá boa, mas vamos de série. Vamos, Vou por te favor. mostrar uma série brava. Qual? Fim do Sexto Tornato. Não conheço. E ninguém vai conhecer. Pode ficar!